Considere um rio retilíneo e horizontal com margens paralelas. A largura do rio vale 200 metros. E a velocidade da correnteza, VC, é paralela às margens e com módulo que varia com a distância D a uma das margens de acordo com o gráfico a seguir. Tá legal? Então, o que você está observando ali? Ó? Nós temos o rio, uma margem aqui, distância entre as margens, 200 metros. Ok? Aqui nós teremos a velocidade aqui do barco, né? Uma lancha, é isso. E aí nós vamos observar que essa correnteza ela não é constante. Então, o que acontece é que, conforme, na beira, né, a velocidade é zero. Aí você vai se movimentando, você vai indo para o centro do rio, a velocidade da correnteza vai aumentando. Ó. Vai aumentando. Aqui é o meio do rio, andou 100 metros. Tá legal? E depois você vai observar que conforme depois do meio do rio, do centro do rio, você vai se aproximando da outra margem, a velocidade vai diminuindo. Tá legal? Uma lancha vai atravessar o rio na condição de tempo mínimo. E sua velocidade relativa às águas é constante e tem módulo 5 metros por segundo. Então, se é tempo mínimo, a velocidade do barco tem que ser essa aqui mesmo, perpendicular às margens. Ok? Isso não quer dizer que o barco vai chegar aqui do outro lado, né? Por quê? Porque nós vamos observar que a velocidade aqui da correnteza vai aumentando. Então, até o centro do rio, a velocidade da correnteza vai aumentando. Então, você vai ter mais ou menos um movimento assim, né? Vai aumentando, até o centro. E depois do centro, a velocidade agora da correnteza vai diminuindo. Então, ele vai fazer mais ou menos isso, e vai chegar aqui. Então, nós teremos um deslocamento rio abaixo. Né? Observe que não é uma reta aqui, porque a velocidade da correnteza é variável. Tá bom? Muito bem. Seja T o tempo gasto na travessia do rio e D o arrastamento da lancha, rio abaixo, durante a travessia. Os valores de T e D são... Então vamos lá. Eu acho que temos um espaçozinho para resolver isso aqui do outro lado. É isso. Então nós vamos fazer o seguinte. Primeiro nós vamos determinar qual a velocidade, quanto tempo demora para atravessar. Então vamos colocar aqui para... travessia. Ok? Então nós teremos ΔS é igual a velocidade vezes tempo. Nessa direção da velocidade do barco, o barco vai percorrer 200 metros. Então ele percorre 200 metros com velocidade, 5 metros por segundo. Lembre-se que os movimentos ocorrem como se o outro não existisse. Então vamos imaginar ele atravessando como se não existisse correnteza. Então, ele faria assim, sem correnteza ele estaria fazendo isso. Ia chegar aqui. Tá legal? Esse 5 passa dividindo, então nós teremos 200 dividido por 5. Então, nosso tempo de travessia será 40 segundos. Beleza? Agora, o que nós comentamos é que existe correnteza. E se existe correnteza, o que vai acontecer? Conforme ele sai da borda aqui, da beira do rio, da margem do rio, ele vai sendo acelerado para baixo, para rio abaixo.
Então vai aumentando a sua velocidade aqui, só que quando ele chega no centro do rio, ele continua e aí a velocidade da correnteza vai diminuindo e aí ele vai fazendo essa trajetória e vai chegar aqui do outro lado. Ok? Então ele terá um deslocamento rio abaixo, que está aqui. Ó. Quanto que vale esse deslocamento rio abaixo? Eu poderia fazer o seguinte, eu tenho aqui um gráfico que mostra a velocidade em função do deslocamento. Velocidade da correnteza com o deslocamento aqui medido na perpendicular à margem. Eu poderia mudar esse gráfico e eu acho que vai ficar muito melhor, né? Ó, eu vou mudar de deslocamento ou distância da margem, eu vou mudar para tempo, tá bom? E aí você já sabe por quê, né? Eu imagino que você já deve estar pensando por que eu estou mudando esse gráfico. Observe que ao invés de eu desenhar o novo gráfico, eu estou usando esse gráfico que já está feito, tá? Poderia fazer o desenho de novo. Então, quanto tempo esse barco levará para chegar até o meio do rio? 20 segundos, né? E para chegar até o outro lado, mais 20 segundos. Então, o nosso gráfico ficaria assim, ó. Aqui nós teríamos, então, 20 segundos. E aqui nós teríamos 40 segundos. E por que eu fiz essa mudança? Porque aí o deslocamento rio abaixo, eu posso calcular pela área do gráfico, né? Velocidade versus tempo. O deslocamento é igual à área. Isso quer dizer que o nosso D, né, que é o deslocamento rio abaixo, será numericamente igual à área do nosso gráfico. E aí você vai observar que nós temos ali o quê? Nós temos um triângulo, então é base vezes altura dividido por 2. Quanto que mede a base? 40. Quanto que mede a altura? 6. Dividido por 2. Então essa distância deu, ó, 6 por 2 dá 3, 3 vezes 40 vai dar 120. Tá ok? Então morreu, né? Nós teremos um tempo de travessia de 40 segundos e nós teríamos então um deslocamento rio abaixo de 120 metros. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nas alternativas lá, vou ter que retornar 45 e 20, vamos procurar lá se tem 45 e 20. Opa, tá aqui, ó, 40 e 120, resposta do T5. Ó, um carro descreve uma trajetória retilínea e uniforme, em movimento, aliás, retilínea e horizontal, em movimento uniforme, com velocidade escalar de 72 km por hora. Uma pedra fica incrustada no pneu do carro. Para o referencial fixo no solo terrestre, o módulo V da velocidade da pedra será tal que... Então, observe, ele está perguntando qual é o módulo da velocidade da pedra. Então, vamos fazer um desenho aqui, básico, né? Eu deveria ter preparado esse desenho, né? Porque eu vou ter que fazer uma circunferência aqui. Tá bom, né? Então, observe, nós temos o carro se movimentando, né? Um carro, vamos lá. Ele está se movimentando com velocidade de 72 km por hora. Então, o que você tem que pensar? Se esse carro está a 72 km por hora, nós poderíamos pensar o seguinte, sem pensar em rotação do pneu, ok? Só pela translação do carro, só pela movimentação do carro, todos os pontos aqui, vamos pegar esses pontos aqui,
todos esses pontos estariam com uma velocidade de 72 km por hora para a direita. Não é verdade? Isso por causa da translação. Então, 72 km por hora. Beleza. Só que detalhe, esse pneu ele não translada apenas, né? Ele também está girando. Então são dois efeitos, um de translação e outro de rotação. Então, vamos desenhar aqui o pneu. E agora eu vou desenhar esse pneu em sua rotação. Então, na sua rotação, nós teríamos então isso aqui, ó. Esse ponto aqui, ele está indo para a direita, com velocidade de 72 km por hora. Esse ponto aqui estará indo para baixo, com velocidade de 72 km por hora. Esse ponto aqui embaixo está indo para a esquerda, com velocidade de 72 km por hora. E esse ponto aqui está subindo, com velocidade de 72 km por hora. Estão conseguindo compreender o que eu estou falando? Então, observe, existem dois efeitos aqui. Um efeito que é a rotação do pneu e outro que é a translação do pneu. Então, o pneu não está girando, né, em falso, só girando. E ele não está parado andando. Então, ele está girando e andando. Então, está ocorrendo os dois efeitos. Isso quer dizer que, no final, o que nós teremos? Uma superposição desses efeitos. Então, nós teremos aqui uma velocidade de translação. Então, esse ponto aqui terá uma velocidade aqui de 72 km por hora. Esse ponto, 72 km por hora. Esse ponto, 72 km por hora. Esse ponto, 72 km por hora de translação. E nós teremos a velocidade de rotação. Correto? A velocidade de rotação, deixa eu colocar nessa coisinha aqui. A velocidade de rotação que seria aqui, 72 km por hora. Para cá, 72 km por hora. Para cá, 72 km por hora. E aqui, 72 km por hora. Então, qual seria a velocidade no ponto mais alto da trajetória? 72 mais 72. 144 km por hora. Aqui, qual seria a velocidade resultante? Você vai somar vetorialmente isso aqui. Vai dar diagonal de um quadrado, não é isso? Vai dar a diagonal de um quadrado. Vai dar 72 raiz de 2. Aqui vai dar o quê? 72 para um lado, 72 por outro, então vai dar uma velocidade zero. E aqui, somar vetorialmente, vai dar que nem aqui, 72 raiz de 2. Tudo bem? Isso quer dizer que a velocidade da pedra terá, do ponto mais baixo, um valor zero, e do ponto mais alto, um valor de 144. Então, a velocidade resultante estará entre esses dois valores. O menor valor aqui embaixo, 0, o maior valor aqui em cima, 144. Então, a resposta que satisfaz o que nós acabamos de verificar, resposta letra E.
Beleza, moçada? Então, o próximo exercício, número 6. A ideia de usar rolos circulares para deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os antigos egípcios ao construírem as pirâmides. Representando por R o raio da base dos rolos cilíndricos, a expressão do deslocamento horizontal X do bloco de pedra em função de R após o rolo ter dado uma volta completa sem deslizar, é... Então, observe, a resolução desse exercício ele é basicamente o que nós vimos anteriormente. Vamos imaginar que esse rolo aqui, ó, a parte central, tem uma certa velocidade. Tá? Deixa eu colocar aqui de azulzinho para ajudar um destaque legal. Então, esse rolo tem aqui na sua parte central uma certa velocidade. Uma velocidade V. Essa velocidade V será então igual a, digamos, 2πr F, tá? Movimento circular. Tá ok? O que nós teremos do ponto aqui mais alto da trajetória? Então, nós teremos uma velocidade 2 vezes maior, não é isso? Ou seja, 2V. Então, a velocidade aqui no centro é V, no ponto mais alto da trajetória, 2V. Beleza? Por quê? Porque nós temos a rotação juntamente com a translação. Então, a velocidade do ponto mais alto é o dobro. Agora, vamos ver, se o nosso cilindro, né, teve uma volta, descreveu uma volta, então, uma volta, ele teria deslocado 2πr. Ok? E isto vai me dar uma velocidade v. Mas o bloco, ele tem uma velocidade 2v. Isso quer dizer que ele vai andar 2 vezes mais. 2 vezes mais do que o rolo, né? Cilindro. Então, o que nós teremos? Um deslocamento 2 vezes maior, 4πr. Beleza? Então, tá aqui. 4πr. Beleza? Bem sossegadinho isso aqui, né? Desde que você entenda, né, a dinâmica do movimento de uma roda, né? Uma roda, quando ela tem uma velocidade v, o ponto mais alto terá uma velocidade 2v. E o ponto mais baixo terá uma velocidade igual a 0. Se você consegue compreender isso aqui, então você vai resolver qualquer exercício desse tipo. Tá legal, moçada? Fechou?